A videoaula de hoje é sobre a organização das palavras na língua. Quando nós iniciamos uma conversa, selecionamos palavras, formamos sentenças e articulamos os pensamentos de modo a transmitir o nosso ponto de vista de forma coerente. Para isso, a gente obedece uma hierarquia de organização dos elementos comunicativos, numa espécie de organograma. E a hierarquia, ela é organizada da seguinte forma. A gente respeita a seguinte forma: morfema, palavra, sintagma, oração. Oração é aquela frase que vai ter verbo. Tá, mas o que é essa palavra sintagma que eu nunca ouvi falar ainda? É o que a gente vai ver na videoaula de hoje. Eu quero que tu observes a seguinte estrutura. Belas guerreiras lutam bem. Eu tenho aqui uma oração. Por que eu tenho uma oração? Porque eu tenho o verbo. Belas é um adjetivo, uma qualidade. Guerreiras é um substantivo. Então, o adjetivo belas está caracterizando o substantivo guerreiras, né? Está caracterizando ele, que essas guerreiras são belas. Lutam é o verbo. Belas guerreiras lutam bem. Lutam de que modo? Bem, então eu tenho um advérbio de modo, porque esse verbo aqui, ele está acompanhado desse advérbio que está me dizendo de que modo essas belas guerreiras lutam, que elas lutam bem. Então, eu tenho um advérbio de modo. Muito bem. Nelas temos uma oração, visto que a informação transmitida é baseada em um bloco verbal, ou seja, nós temos um verbo em toda esta frase aqui, então nós temos uma oração. Se fizermos a divisão da oração em blocos de sentido, teremos o seguinte: belas guerreiras, formado por palavras, né? Belas é um adjetivo, é uma palavra, guerreiras é um substantivo, é uma palavra. Então, nesse primeiro bloco aqui, belas guerreiras, nós temos o que nós chamamos de sintagma nominal, que ele é, neste caso, composto de um substantivo guerreiras e um adjetivo que o caracteriza, que é belas. O segundo bloco, tá? Lutam bem. Aqui eu tenho este segundo bloco, lutam bem, é formado por um sintagma verbal, ó o verbo aqui, lutam, e uma extensão, ou seja, o advérbio bem, que por sua vez também é um sintagma. Desse modo, a gente pode dizer que a oração em questão é formada por 3 sintagmas. O sintagma nominal, né? O sintagma nominal, com belas guerreiras, né? Onde eu tenho 2 nomes aqui. O sintagma verbal, formado pelo verbo lutam, e o sintagma adverbial, formado pelo advérbio bem, né? O advérbio de modo. Então, eu tenho nesta oração em questão 3 sintagmas, um de natureza nominal, outro de natureza verbal e ainda outro de natureza adverbial. Então, isso que são os chamados sintagmas.
A estrutura gramatical, ela obedece a uma ordem que parte de unidades menores para unidades maiores. Então, eu tenho os morfemas, que são aquelas pequenas unidades, as menores unidades significativas, né? Em que as palavras são divididas, né? E são chamadas essas divisões de morfema. Então, a estrutura gramatical obedece uma ordem que parte de unidades menores, que são os morfemas, que formam as palavras, para unidades maiores. Então, eu tenho os morfemas que formam as palavras, consequentemente, que formam sintagmas, que por sua vez formam orações, né? As frases que têm verbo, onde eu tenho um verbo estruturando a minha frase. E uma oração é composta de pelo menos um sintagma verbal, ou seja, pelo menos um verbo. Agora nós vamos separar a primeira parte da oração, tá? Em suas unidades menores, né? O que são as unidades menores que eu falei agora há pouco? Os nossos morfemas. Aqui, belas guerreiras, né? Então, a primeira unidade desta frase, belas guerreiras lutam bem, a primeira unidade, o primeiro bloco. Belas guerreiras, eu tenho um sintagma nominal formado pelo adjetivo belas e pelo substantivo guerreiras. Bom, vamos fazer então essa separação. Belas, tá? Belas é um adjetivo, uma palavra. Bel é um morfema lexical, como é chamado, porque ele é o radical que indica minimamente o sentido da palavra, né? O radical é aquela parte fixa da palavra, né? A sua raiz. Na palavra belas, eu tenho o a, que é o meu morfema gramatical, a chamada desinência de gênero, que indica a marca de gênero, dizendo que belas é uma palavra feminina. Eu tenho o S, que é o meu morfema gramatical, o chamado desinência de número, né? A chamada desinência de número, que indica a marca de número. Está me indicando aqui que belas está no plural. Muito bem. Aqui, belas guerreiras, né? Eu tenho as palavras aqui, que são palavras, né? Enfim, adjetivo e substantivo são palavras. Guerreiras, né? Eu tenho o meu morfema lexical, que é o meu radical, né? Que é o chamado radical, que indica minimamente o sentido da palavra. Ele vem até aqui, o meu radical. Eiras é o meu morfema gramatical, que é o meu sufixo. Gueiras é o meu sufixo. O a é o meu morfema gramatical, que vai me indicar minha desinência de gênero, que está indicando a marca do gênero, ou seja, está indicando que esta palavra ela é feminina, tá? Aqui tá ele, ó. O meu morfema gramatical, que tá me indicando a desinência de gênero. O S aqui da palavra guerreiras é o meu morfema gramatical, que é a desinência de número, que está indicando a marca de número, que essa palavra se encontra no plural. Essa é a divisão. Ou seja, desta forma, os morfemas
agrupam-se dentro das palavras e, por sua vez, se agrupam dentro de sintagmas que se agrupam no interior das orações. Aqui eu coloquei exemplo de outros sintagmas. Sintagma adjetivo e o sintagma adverbial. Bom, nós já vimos no exemplo anterior, né, inclusive um sintagma adverbial. Nessa oração aqui, eu acho vocês geniais, eu tenho o meu sujeito, formado pelo pronome eu, né? Eu tenho o acho, que é o verbo, né? Que está na primeira pessoa do singular. O vocês, que é um pronome, que está na segunda pessoa, por quê? Com quem se fala? Eu vou falar com tu, com vós ou com você ou vocês. E geniais é um adjetivo. Muito bem. Vamos fazer a divisão por blocos. Eu acho vocês geniais. Eu acho, eu tenho aqui no primeiro bloco um sintagma verbal, ó. O verbo achar, né? Está na primeira pessoa. No segundo bloco, eu tenho um sintagma nominal. Vocês geniais, né? Então, eu tenho aqui o pronome na segunda pessoa, né? Vocês. Com quem se fala? Com tu, com vós ou com você. Bom, então aqui eu tenho um sintagma nominal e aqui eu tenho um sintagma adjetivo. Esse sintagma adjetivo, ele exprime uma qualidade que se estende como válida para o referente desse sintagma nominal, vocês. Então, geniais está aqui, é um adjetivo, né? Está exprimindo uma qualidade, está caracterizando, ou seja, esse sintagma nominal aqui, vocês. Então, geniais, eu tenho um sintagma adjetivo. Já os sintagmas adverbiais se relacionam apenas como o verbo. Aqui, exemplo. A garota telefonou agora mesmo. Já está dividida em blocos, né? A garota, sintagma nominal, artigo a, substantivo garota, telefonou o meu verbo, né? O meu sintagma verbal, agora mesmo. Eu tenho aqui um advérbio, a chamada locução adverbial aqui. Então, eu tenho um sintagma adverbial que está fazendo referência ao sintagma verbal, verbo, ou seja, eu tenho uma locução adverbial fazendo referência ao verbo. Outro exemplo, o meu cachorro morreu de velhice. O meu cachorro é meu sintagma nominal, eu tenho um artigo, que é nome, né? Um pronome possessivo, que é nome, e um substantivo, cachorro, que é nome. Morreu de velhice. Eu tenho aqui o sintagma verbal, né? Fazendo referência ao verbo morreu. E eu tenho o sintagma adverbial, né? Morreu de quê? De velhice. Então, o que eu tenho aqui? Uma locução adverbial fazendo referência ao verbo morreu. Então, aqui eu tenho um exemplo de sintagmas adverbiais que se relacionam, né, apenas com o verbo.